Olá pessoal, estamos agora com Isaías 37. Convido o pessoal, pega o café, pega o chá e compartilha o vídeo aí pra gente alcançar mais pessoas. Tem gente que assiste, mas não deixa nem um like lá, não deixa nada, não paga nada, né? Mas vamos lá. Isaías 37, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e vamos lá. Diz assim, ó. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir certa notícia, volte para a sua própria terra. Ali farei com que seja morto a espada. Amém, queridos? Eu li até o versículo de número 7. E é importante que a gente dê continuidade, então, a essa história, né, do cerco de Jerusalém, em que o rei da Síria já tinha tomado todos ali os arredores, né, de Jerusalém, as aldeias, né, o pessoal do campo foi se esconder em outro lugar, alguns foram para a cidade, quem tinha terra fora da cidade, né, dentro dos muros, teve que ficar dentro da cidade, porque eles vieram com tudo, o exército é muito superior. Judá era uma titiquinha, vamos dizer assim, né, uma coisa muito pequena, perto do exército assírio. E Isaías vinha falando já, né, que era para Israel, para o Reino do Sul, não confiar em quem? No Egito, né? E aí se cumpriu, né? O Egito não conseguiu chegar para ajudar o reino de Judá. E aí a gente vê aqui Ezequias falando, mandando mensagem para o profeta Isaías. Olha, Isaías, ora ao seu Deus, né? Quer dizer, Ezequias está desesperado, né? E quando ele fala ora ao seu Deus, não que não fosse o Deus dele, né? Mas apelando para alguém que tem mais intimidade. Ele era o profeta, né? Isaías era o profeta. Depois desse pedido, né? Dessa intercessão junto ao profeta, o profeta responde, diz, olha, fique tranquilo, não tenha medo, porque ele vai receber uma notícia e ele vai sair daqui, né? Ele nem vai entrar na cidade. Bom, queridos, aqui há muita coisa, o texto continua, o texto é longo, né? Você pode ver depois aí que Ezequias vai receber, a partir do verso 8, né? Outra notícia, né? Do rei da Síria. Como você pode ver no verso 8, ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. E aí o que ele fez? O rei da Síria, né? Achou por bem fazer o quê? Dobrar a ameaça, né? Dizendo, olha, ô Ezequias, você pensa que o teu Deus vai te livrar de alguma coisa? Então, lembra que no outro capítulo, os assírios tentaram engambelar, né? Enganar. Olha, o teu Deus está com a gente também. Falou várias coisas erradas, né? Não foi o teu Deus que nos enviou para cá. Aí ele botava também o povo contra o rei Ezequias. Não confia em Ezequias. E agora ele acaba se revelando, né? E falando uma coisa muito importante, que para mim foi a total derrota dele, né? Quando ele falou, o teu Deus não vai te livrar. Ixi, aí ele foi diretamente contra Deus. Não que ele não tivesse feito nada errado antes, mas agora ele foi diretamente contra Deus. E aí isso deu munição poderosa para que Ezequias pudesse fazer uma oração, né? E aí você vai ver, a partir do verso 14... Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então subiu ao templo, abriu diante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus.
Aí vem assim: tu fizeste os céus e a terra, dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Aí ele vai dizer no verso 18 que é bem sabido que os assírios dominaram os povos, mas com o Senhor é diferente, ó Deus. Aí ele vai dizer aqui na última frase, né, do verso de número 20, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Verso 20, né? Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Então a gente vê aí, né, várias coisas interessantes para a gente meditar. Primeira coisa, né, que o aviso do profeta foi dito antes: olha, não confie no Egito, né? E aparentemente, em algum momento, Ezequias se deixou conduzir, em parte pelo menos, né, por aqueles seus assessores ali, né? Mas o Senhor tinha falado, se o Senhor falou, vai se cumprir. Que os assírios iam vir e não teria ajuda do Egito, que era para eles confiarem em Deus, né? Então a gente tem sempre que ficar, irmãos, com a palavra de Deus. E aí eu fico pensando, o que é a palavra de Deus? Hoje, por acaso, né, a gente vê nas redes sociais uma confusão, né, de um evento cristão em que tinha um pastor pregando, e aí levantou um homem dizendo-se profeta. Ele fez uma exortação que, para mim, né, eu vi uma parte pelo menos genérica, né, não que ele falou mentira, mas foi genérica, né. Vamos dizer assim, se eu falar assim: o Senhor está furioso com o Rio de Janeiro, óbvio, né, com tanta coisa que a gente tem no Rio de Janeiro que a gente sabe que é contra a palavra de Deus, né. E aí fica essa dúvida, o que é? Muitos ficaram assim: o profeta levantou. E aí parece que o pastor falou assim: não há maior profecia do que as Escrituras. E eu concordo com ele, né? Não há maior profecia do que as Escrituras. Vamos desprezar a profecia? Não, né? Não vamos desprezar a profecia, né? Aquela que é falada, eu creio nos dons, mas as Escrituras são mais importantes, né? E naquela época, né, a gente sabe que esses homens de Deus, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Miqueias, realmente eles tinham um ministério diferente, né? Nacional, às vezes até internacional, e Deus falava por eles, né? E, portanto, o povo de Deus tinha que ter ouvido aquilo ali, né? Mas, enfim, o negócio apertou e agora o rei, né, ele pede socorro, né, mais abertamente ao profeta. E o profeta responde, né, com uma segunda lição para a gente: não tenha medo. Gente, quem tem Jesus não tem de se desesperar. Às vezes nós temos medo, né, porque a gente não é perfeito, porque nós somos limitados, nós não conhecemos, né, tudo. Mas não é legal a gente lembrar assim daquela vez em que Deus interviu em nossa vida e fez uma coisa extraordinária naquele dia ou naqueles dias em que você teve uma experiência assim com Deus, né? Poxa, a sua fé não parecia estar inabalável, né? Porque você vivenciou algo ali muito real, por assim dizer. Então, eu faço questão de lembrar na minha caminhada, quando eu estou propenso a sentir uma ansiedade, eu tento me trazer à memória aquilo que Deus fez em momentos muito, muito importantes, em que Ele entrou de uma maneira muito forte, linda, né, na minha vida e sobre aqueles por quem nós oramos também. Então isso fortalece a nossa fé. O Senhor diz para você hoje que confia nele: não tenha medo, né? Seja do que for que se levantou contra você, contra o povo de Deus, não tenha medo. E aí a gente sabe, né, que às vezes, né, a gente tem irmãos lá, né, no mundo fechado para Deus, mundo muçulmano, ali na Ásia, né, na Coreia do Norte, irmãos que enfrentam perigo de perderem, né, a liberdade, a vida, e Deus tem sustentado, né, a maioria deles ali, com certeza buscam a Deus de verdade, e temos visto muitos relatos, né, dessa coragem que o Espírito Santo dá. Então, querido, se você tem medo, peça coragem ao Espírito Santo
Peça a Deus coragem, porque com certeza Deus tem uma palavra para você. Ele tem cuidado de você, assim como estava cuidando de Judá e de Ezequias. E aí depois então dessa palavra, olha só, Ezequias experimenta uma outra pressão. O que parecia que ia melhorar, o inimigo, no caso ali os assírios, dobram a ameaça e dizem, olha, você vai se lascar, Ezequias, porque o teu Deus não vai te salvar. E aí o que Ezequias faz? Aí é um comentário que eu leio, né, sobre o de Isaías. Ele vai dizer assim, né, o teólogo, que ali Ezequias orou como uma criança, né? Como nós devemos orar, totalmente entregues. Ele diz, Senhor, olha, salva-nos, abre os teus olhos e vê a afronta. Ele está afrontando o Senhor, o teu poder. Nós somos o teu povo. E aí, querido, vem a resposta a essa oração linda que ele faz, não muito longa, mas muito bonita, muito sincera, muito profunda, totalmente assim, dependente de Deus. Ele vai, ora, e o profeta Isaías responde para ele o que Deus tinha para falar. E aí é um trecho muito longo que eu não vou ler a partir do verso 21. Assim diz o Senhor, verso 21, né? Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem, enviou a Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. E aí vem a lenha, Deus desce a lenha. A virgem de Sião despreza, zomba de você. Verso de número 22. Depois a gente vai ver lá no verso 26. Você não soube que há muito eu já havia ordenado o quê? Que você, Senaqueribe, dominasse aí alguns povos e tal. Eu que determinei isso, Deus está falando. Verso 28. Eu, porém, sei onde você está, quando você sai, quando você retorna. Gente, os inimigos do povo de Deus estão debaixo dos olhos de Deus. Estão debaixo dos olhos de Deus, né? Mas a pessoa que não tem Jesus, eu imagino que algumas pessoas que eu já pude, infelizmente ou felizmente, conhecer, elas acreditam que porque não creem, porque não amam a Deus, porque não andam na luz, na verdade, elas estão totalmente livres de qualquer responsabilidade, porque elas não pertencem, entre aspas, à religião dos crentes, né? Religião não salva ninguém, isso é certo, mas existe um caminho, né? A minha religião não é a certona, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz, ó, o caminho é Jesus Cristo, né? E às vezes a pessoa que tem essa pseudo-liberdade de andar sem Deus, né, ela acha que ela pode errar porque ela não é cristã. Essas pessoas, né, como nós éramos, né, inimigos de Deus, né, elas estão debaixo dos olhos de Deus. Então temos que orar por essas pessoas também, como oraram por nós. Muitas pessoas ficam falando sobre os crentes, às vezes, o crente se acha melhor que os outros. Eu fico assim, com dó, né? Porque a pessoa não entende que nós, cristãos, não queremos ser melhor do que ninguém, melhores que ninguém. Nós falamos aquilo que Deus deseja de nós. E nós percorremos e perseguimos isso, né? Buscarmos sermos igual a Jesus. É um desafio enorme, dia a dia, é difícil para algumas situações, né? Mas é para isso que Deus nos chamou. E às vezes o ímpio, né, aquele que não conhece a Deus, não entende. Ele acha que ao crente falar isso, ele está dizendo que ele é melhor. Não, esquece isso, né? Não é por aí, não. Então aqui, Deus está com os olhos sobre todos. E aí, verso 30. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si só. E no próximo ano, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Ou seja, vai voltar tudo ao normal. Esse ano, a terra que foi queimada, tal, né, como que der aí. Depois vai crescer mais um pouco alguma coisa, mas daqui a pouco vocês vão poder já, vai ser rápido, né? E realmente, dentro de 3 anos ali, não havia nenhum resquício, segundo, né, historiadores, né, sobre aquela pseuda, o que seria uma invasão, né? Até mesmo nesse comentário bíblico, né,
de Isaías, introdução e comentário de J. Heiderbus, ele vai dizer que nos antigos escritos assírios, né, existe essa menção ao cerco de Jerusalém. E ali, é claro, como foram eles que escreveram, canta mó, vitória, mas não há menção nem do que eles escreveram, que eles entraram em Jerusalém. O que mostra, mais uma vez, que a Bíblia está falando o quê? A verdade, né? Isso é importante, né? Nos próprios registros assírios não tem a menção de que eles entraram, tem de que eles cercaram. Então tem gente que fala que isso nunca existiu, olha, os próprios assírios, né, contam isso, né? Então, o Senhor diz no verso de número 33, por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. E foi isso que aconteceu. Por quê? Verso 36, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. E quando o povo se levantou amanhã, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive, e lá ficou. Chegando lá, certo dia, ou seja, tempos depois, anos depois, talvez uns 15 anos depois, né? Segundo nós apuramos, ele estava adorando no templo seu Deus, o Nisroque. Seus filhos, Adremeleque, Sarezé e Sarezé o feriram a espada, né? E ele morreu. Então, esse foi o final daquele que afrontou o povo de Deus. Então, querido, quantas lições lindas aqui, na primeira que a gente viu, né? A gente tem que ouvir a palavra de Deus e não tapar os ouvidos. Tem muita gente, né, que às vezes está numa situação tão complicada. A vida já é difícil sem a gente complicar, né? E a gente complica, deixando Deus de lado, tomando decisões sozinhos, por nós mesmos. Às vezes o pastor aconselha, o pai aconselha, a mãe aconselha, não é isso? A palavra de Deus, que está acima de tudo, aconselha. E as pessoas vão parar em situações, lugares que não são dos melhores. Em segundo lugar, nós temos que orar como Ezequias, como uma criança, totalmente entregues, verdadeiros, sabe, sem... Deus rejeita aquele que, sabe, se apresenta, Senhor, eis aqui estou eu, tu sabes que eu tenho feito. Então, a gente não tem feito nada, senão pela graça de Deus, né? E nós precisamos muito de Deus, muito de Jesus. Aprendemos também, né, como que o Senhor se compadece. Ele tem os inimigos também sob os seus olhos. Os ímpios não estão assim, né, à mercê das suas próprias loucuras. Não. Eles estão também sob os olhos do Senhor, né? Infelizmente, se não houver uma mudança, uma conversão, é para um final ruim, né? Porque a Bíblia diz, né, aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, e aquele que não crê já está julgado. Julgado a quê? Ao tormento eterno. Assim diz as Escrituras, né? Então, querido, Deus abençoe a sua vida. Deus é aquele que não se deixa diminuir, porque senão ele não seria Deus, né? Deus se fez homem. A única vez que ele se diminuiu foi por amor a nós, né? Essa diminuição é entre aspas, porque ele não deixou de ser Deus, mas ele se limitou por um tempo para nos resgatar, para morrer a nossa morte e nos levar para ele, né? Pertencermos a ele, temos nossos pecados perdoados. Mas fora isso, Deus não perde nunca. Amém? Então continuemos orando pelas nossas famílias, pela Igreja do Senhor, não a placa, mas pelos crentes em Jesus, né? Oremos para que o nosso país se curve ao Senhor, as nações se curvem ao Senhor. Oremos para que aquelas pessoas que estão sendo perseguidas também possam estar firmes na presença de Deus. Que todo medo também do seu coração vá embora. Deus te abençoe com muita paz, com muita alegria, com muita palavra de Deus no seu coração. Pastor Aires aqui, um beijo no seu coração.